Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia, Lucimar. Bom dia, Tudo bom dia. bem? Bom dia. Bom dia. Nossa, muito feliz aqui. Eu tô vendo aqui que está com mais ou menos 100 pessoas presentes. Muito feliz, é um prazer assim, imensurável estar aqui com vocês hoje para a gente abrir o nosso primeiro workshop sobre o BIM, uma modelagem que veio para melhorar, né, otimizar os serviços aqui na administração pública, principalmente, especialmente aqui no MGI. E nos órgãos, né, que compõem o Colabora.gov. Realmente, assim, eu fico até sem palavras e agradeço a todos vocês aqui presentes. Espero que, ao compartilhar o conhecimento aqui da equipe, né, que esteve à frente, a equipe da Diretoria de Administração e Logística, esteve à frente dessa modelagem, dessa implementação, que todos saiam daqui com um espírito realmente inovador, que possam adquirir realmente os conhecimentos e possam até compartilhar também com os pares, né, dentro dos órgãos, dentro das suas unidades, e também colocar à disposição a diretoria daqui para frente, não só nesse primeiro, né, primeiro workshop, mas daqui para frente, em todos os momentos que vocês precisarem. Eu realmente agradeço a todos aqui, vou pedir desculpas a vocês, não vou ficar no workshop, eu estou com uma outra reunião agora para entrar, e eu passo a palavra aqui para a Nájila, que é da equipe, e acabei até entrando, tanta emoção que eu vi aqui agora com mais de 100 pessoas presentes, que eu nem me apresentei, né? Então, assim, meu nome é Lucimar, deixa eu me apresentar, estou como diretora de Administração e Logística aqui do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, estamos à frente desse projeto maravilhoso, que é o BIM, e vou fazer minha autodescrição rápida também, nós estamos aqui. Sou uma mulher branca, cabelos ruivos, altura do ombro, e estou usando óculos com aro preto. E agora eu passo a palavra para vocês e tenham um bom aproveitamento, aproveitem muito, suguem bem a equipe, façam as perguntas que vocês precisarem e tirem todo o proveito, que é um momento realmente ímpar de conhecimento, de gestão do conhecimento mesmo. E muito obrigada. Mais uma vez, Nájila, palavra com você. Obrigada, Lucimar. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou começar com a minha autodescrição também. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, um pouco abaixo dos ombros, estou de roupa preta e de brinco de pérolas. Bom, estou hoje como coordenadora geral de infraestrutura predial, dentro da Diretoria de Administração e Logística, da Secretaria de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão e da Inovação, cujo principal mote é a gestão do Colabora.gov, o Centro de Serviços Compartilhados, né? Estão aqui comigo Edgar, Melissa, Celso, Lucas e Marcelo, que são da equipe CBIM, é o nosso serviço de implementação da modelagem BIM. Esse é o nosso primeiro workshop, teremos mais 10 ao longo desse ano. A ideia é realmente disseminar o conhecimento que nós já adquirimos nessa trajetória até aqui. Não somos professores, nenhum de nós, né? Somos técnicos. Então, a nossa ideia é realmente falar de colega para colega, né? Sobre como tem sido esse processo aqui dentro. Esperamos que vocês possam tanto compartilhar conosco as experiências de vocês, como tirar também algum exemplo, né? Alguma boa prática aí da nossa experiência também. Eu vou passar a palavra para o Edgar, que é o chefe do Serviço de Implementação da Modelagem BIM, e desejo um excelente momento a todos. Eu peço que, se vocês tiverem perguntas, que, por favor, levantem a mão ou escrevam no chat, tá bom? A equipe vai fazer uma apresentação, e após essa apresentação, a gente começa a abrir para as perguntas, para quem quiser falar, abre o microfone, né? E o que tiverem de dúvidas durante a apresentação, dúvidas mais simples, se quiserem registrar pelo chat, a gente vai respondendo também, tá bom? Obrigada, bom dia a todos novamente. Edgar, por favor. Obrigado, Nájila, bom dia. Obrigado a Lucimar também, que nos antecedeu, que infelizmente não vai poder participar com a gente do restante do workshop, mas fez a presença dela aqui. Estou muito feliz em estar apresentando aqui para vocês o primeiro workshop de uma sequência, no sentido de promover a capacitação nesse universo BIM, né? Que é realmente um universo muito apaixonante, complexo,
E ainda mais quando a gente fala do BIM na administração pública, que é o nosso tema de hoje. É uma agenda estratégica e também uma agenda muito desafiadora, né, por uma série de motivos. O workshop de hoje ele é destinado a todas as pessoas, né, do setor público, tanto equipes de engenharia e arquitetura, mas também gestores e pessoas que não necessariamente atuam com projetos, né, com fiscalização de obras. Também para pessoal técnico administrativo, no sentido de compartilhar uma nomenclatura, né, uma semântica própria da tecnologia BIM. Assim como a gente às vezes lê uma documentação jurídica e encontra alguns termos que a gente não conhece porque não está acostumado, né? No mundo BIM também existe uma série de nomenclaturas que a gente vai começar hoje a falar de uma maneira muito simples ainda, né? E aos poucos a gente vai escalando essa complexidade. Então, o conhecimento que a gente vai compartilhar hoje serve tanto para pessoas que não entendem absolutamente nada de BIM, quanto para pessoas que já estão familiarizadas. Hoje nós temos aqui na equipe participando com a gente alguns BIM managers, né? Então, a ideia é realmente fazer esse nivelamento, né, de conhecimento para que todos comecem a conversar na mesma linguagem. Vou me representar rapidamente. Meu nome é Edgar, a Nájila já falou. Eu estou atualmente como chefe do serviço de implementação da modelagem na informação da construção, que é um braço da CEGERP. Eu sou um servidor público novo, faz quase um ano que eu estou no serviço público. Antes disso, eu tive uma atuação muito forte no setor privado. E digo isso porque eu vejo que no setor público existem grandes oportunidades que no setor privado eu não vejo, né, para a implementação do BIM. Então, isso acaba sendo até uma vantagem nesse sentido. Falando um pouquinho sobre o que é BIM, né? BIM, de certa forma, é uma metodologia de projeto como outras que vieram anteceder o BIM, né? A gente tem o projeto manual em pranchetas, né? Até eu coloquei aqui um desenho, de certa forma, exagerado, né? Uma prancha praticamente quilométrica em que as pessoas estão em cima desenhando ali. Então, as informações nessa interface eram todas colocadas no papel e as atualizações eram todas manuais. Numa próxima etapa de evolução das tecnologias, nós temos a introdução do CAD. Nós continuamos com o desenho bidimensional, mas agora pelo menos a gente está trabalhando no ambiente digital. Nós temos um melhor procedimento de gerenciamento das informações, mas ainda existe pouca integração entre os arquivos e entre as disciplinas. O BIM vem justamente para entregar para a gente um modelo da construção integrado, de forma que essa informação, a informação de todos os componentes da construção, estejam conectados do começo ao fim do ciclo de vida da edificação. Então a gente percebe que o que mudou ao longo do tempo não foi objetivo, né? Nós, arquitetos e engenheiros, estamos sempre fazendo projetos de alguma coisa, seja um edifício, seja uma cidade, enfim. Então, o objetivo e o objeto não mudou. O que mudou com o passar do tempo foi a forma de organizar, e eu quero que vocês guardem essa palavra, informação, né? Então, é a maneira de gerir e de organizar essa informação que tem evoluído conforme o tempo. Então, BIM é o acrônimo para Building Information Modeling, né? Um nome pomposo em inglês, e eu gosto sempre de traduzir, né? Modelagem da informação da construção, né? Por quê? Não é modelagem da construção, é modelagem da informação da construção. Então, o que é mais importante no BIM, além dos objetos geométricos em si que representam paredes e pisos, enfim, todos os elementos construtivos, é a informação que esses elementos estão trazendo. A figura desse senhor simpático aqui, o Chuck Eastman, na verdade o nome dele é Charles, mas ele é conhecido como Chuck. Ele é conhecido como o pai do BIM. Ele é um professor universitário americano que lá nos anos 70 veio com um sistema chamado Building. Deixa eu ver aqui.
Building Description System, né, BDS, que mais para frente veio a se tornar o BIM, né, foi rebatizado como BIM. Isso lá nos anos 70, né? E por que eu estou falando isso? Porque o BIM não é uma coisa nova, né? Então, lá nos anos 70, o Chuck Eastman veio com essa ideia de trazer um modelo integrado em que todas as disciplinas estejam compatibilizadas e gerem informações úteis para todos os atores que vão participar daquela construção, né? Então aqui a gente tem uma figurinha de uma construção. Dentro dela a gente vê todas as conexões, né? E todas as informações que saem a partir desse modelo integrado. Vamos comparar como todo mundo aqui já deve ter alguma vez na vida participado de algum tipo de construção, né? Seja construindo a própria casa, fazendo alguma reforma. Então a gente sabe a dificuldade que é participar de uma construção, né? Vamos citar um exemplo clássico. A gente vai fazer a instalação do vaso sanitário no banheiro e a gente vai precisar furar a laje. Aí, na hora de furar a laje, a gente descobre que tem uma viga estrutural passando justamente no local que a gente tinha previsto de colocar o vaso sanitário. Ou outra situação, a gente vai furar uma parede e tem um cano de água passando naquela parede, a gente fura aquele cano de água. Então, é justamente na tentativa de minimizar esse tipo de situação que vem a metodologia de projeto chamada BIM. O BIM está muito integrado com o que a gente chama de ciclo de vida do ativo, né? Quando eu falo ativo, eu estou querendo falar que é a construção, né? Então, o processo do ciclo de vida, ele é bastante integrado com os processos do Building Information Modeling, né? Então, a gente tem ali desde o planejamento da construção, toda a aquisição de informações sobre o que a gente precisa construir, aí a gente passa para o pré-projeto, o projeto propriamente dito. Aí nós passamos da fase de projeto para a fase de construção, né, em que a gente tem aquisição de materiais, fabricação, gestão da construção. E aí nós passamos para a próxima fase, que é a operação, né? Então são várias etapas desse ciclo de vida que podem se beneficiar da metodologia BIM. Esse Um gráfico à direita... momento, Pois um não, momento, imagina. Edgar. Algumas pessoas não estão vendo o compartilhamento da tela. Você colocou o compartilhamento do PDF O BDF que já está direto, sabe? direto. Aham. Tenta colocar como compartilhamento de tela mesmo. Tá, foi bom você avisar, né, Ângela? Veja se está aparecendo agora. Estão vendo, pessoal? Pronto, o pessoal respondeu que sim. Ah, então tá. Eu recarreguei aqui. Obrigado, Nájila, pela interrupção. É muito importante vocês visualizarem essa figura do ciclo de vida, né? Então aqui nós temos o edifício nas suas várias fases, né? Durante o ciclo de vida, desde o projeto, passando pela construção até a operação. Então a metodologia BIM vai integrar o edifício em todas essas etapas. E é importante a gente destacar que a fase de operação é justamente a que toma maior tempo da construção, né? Porque a gente vai demorar o quê? Alguns anos ali para fazer o projeto, mais alguns anos para fazer a construção e dezenas de anos fazendo a operação e manutenção, né? Então, olha a oportunidade que o modelo BIM muito bem planejado e estruturado tem no sentido de beneficiar essa fase de operação também, não apenas a parte do projeto da construção. Dentro dessa lógica do ciclo de vida da construção, nós podemos entender uma espécie de ecossistema BIM, em que vários atores diferentes estão atuando em várias etapas, né, da construção. A gente está entendendo isso como um ciclo, né? Mas é importante destacar que nem sempre essas fases ocorrem de maneira sistemática e ordenada, né? Às vezes as coisas se articulam de uma forma que não está representada aqui, né? Mas de qualquer forma, só para representar quem são esses atores e quais são esses processos. Então, por exemplo, na fase do design, que está aqui representado por essa cor magenta, né? Nós temos, por exemplo, os projetistas e os consultores especializados, que vão conversar entre si a partir do que a gente chama do ambiente comum de dados, né? Nos próximos workshops, nós vamos entrar em mais detalhes, né, sobre o que seria esse ambiente comum de dados, mas é importante a gente já introduzir alguns termos, porque isso realmente aparece em todos os documentos, em todas as contratações BIM.
Ao mesmo tempo, nós temos a interface ali entre a fase de design e a fase de construção, né? Entre, por exemplo, os projetistas e os construtores. E aí a gente tem um processo que a gente chama de coordenação, né? E um nome em inglês que chama Clash Detection, que nada mais é do que a detecção de interferências, que também é algo que o modelo BIM nos traz, né? A partir do momento que nós estamos articulando diferentes disciplinas, né? Quando eu falo em disciplinas, estou falando do quê? Arquitetura, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto estrutural, né? Então, todas essas disciplinas, todos esses profissionais, cada um faz, né, o seu papel, eles vão trazer os seus modelos, né, totalmente juntos, e nós vamos ter esse procedimento de detecção de interferências ou clash detection. E falando mais um pouquinho sobre a questão metodológica do BIM, né, isso é uma coisa que aparece em toda a literatura sobre BIM e é muito importante que a gente entenda um pouquinho melhor sobre quais são os pilares do BIM. Então essa figura está representando os 4 principais pilares do BIM. E a ordem em que eles estão aparecendo é bastante importante. Do lado de cima da figura nós temos processo e pessoas, né? Então, sem processos muito bem estabelecidos e sem pessoas muito bem capacitadas, a gente não tem BIM, né? Não adianta nada eu investir em tecnologia, investir em software, se eu não tenho um bom processo e boas pessoas. Então, em qualquer processo de implementação BIM, em qualquer setor, seja público ou privado, a gente precisa focar primeiro em processos, ou seja, procedimentos internos, gestão de design, né, ter uma entrega integrada de projetos, ter uma boa gestão da informação, para depois nós termos uma boa gestão de pessoas com liderança apropriada, com um sistema de colaboração entre pessoas, que não existe BIM sem colaboração, né? Precisa haver um engajamento entre da alta administração e uma matriz muito clara de habilidades e responsabilidades. A tecnologia vai estar justamente para auxiliar esse processo, né? Então, a modelagem BIM só faz sentido se a gente tem processos bem estabelecidos, se a gente sabe para que a gente está modelando, né? Então, a partir daí que a gente vai poder ter todos os benefícios da tecnologia em termos de simulação, interoperabilidade e integração de disciplinas. E, finalmente, a política ou as regras, né? A normatização, porque para que haja colaboração entre as pessoas, a gente precisa estar falando a mesma língua, né? Então, essas políticas, essas regras não devem ser entendidas como uma limitação, né? Mas simplesmente como uma forma de possibilitar que as pessoas conversem e que os entregáveis sejam aproveitados em todas as etapas por todos os atores envolvidos, sejam equipes de engenharia, equipes de gestão ou técnicos administrativos. Aqui é um resultado de uma pesquisa de maturidade que foi feita pela ABDI em 2024, fazendo um mapeamento da utilização da tecnologia BIM no Brasil. Então a gente vê que realmente a construção civil lidera, né, as aplicações de utilização do Building Information Modeling. Aí depois nós temos também alguns setores de infraestrutura, como rodovia e ferrovia, também temos a parte de mineração, petrolífera, naval, né? Mas realmente a força total está realmente com o mercado da construção civil. E dos serviços prestados, né? A maior parte em termos de engenharia e arquitetura, né? Projetos, também na parte de construção, né? Que vem a parte de design, parte de construção, gerenciamento de projetos, incorporação e outros, né? A gente vê que operação e manutenção ainda nem aparece aqui, né? Ainda é muito tímido e realmente é a fase na qual nós nos encontramos, né? A gente já tem bem estabelecido em termos de projeto, mas em termos de operação e manutenção realmente é o paradigma no qual nós encontramos atualmente. E aí é importante a gente falar também, a gente falou muito sobre o que é BIM, mas é importante a gente falar sobre o que não é BIM, né? A utilização do software isoladamente não é BIM. Utilizar Revit não é BIM. Utilizar ArchiCAD não é BIM. O software não é BIM. O BIM é a metodologia que faz uso do software, né? Então, portanto, o modelo 3D, simplesmente a modelagem da construção sem informação não é BIM. Arquivos de disciplinas que não existem integração, não há colaboração entre os atores envolvidos, também não é BIM. Uso exclusivo para documentação bidimensional. A documentação bidimensional continua existindo, os arquivos DWG continuam sendo importantes, mas eles não são mais o foco, eles são uma ferramenta, né?
Modelo sem padronização, sem uma nomenclatura consistente, né? Então é importante que a gente tenha sempre essa padronização, e para isso existem normas internacionais as quais a gente tem que seguir. Eu sei que é um pouco chato, mas a única forma da gente conseguir conversar é se a gente seguir essas normas rigorosamente, né? Até para que a gente possa tirar proveito, por exemplo, de tecnologias como inteligência artificial, que vão ler as informações desse modelo. Então é sempre importante que a semântica BIM seja muito bem trabalhada. Contratação sem requisitos BIM, ou seja, sem o planejamento, e foco em ferramenta única. Quais são os benefícios que a gente espera do BIM? O primeiro é a colaboração integrada. Como eu já disse, sem colaboração não existe BIM, né? A gente espera que a informação seja confiável, que os dados sejam consistentes, porque dentro da própria metodologia existe uma validação, né, e uma auditoria constante desses modelos e dessas informações, para que haja uma rastreabilidade, para que não haja perda da informação, para que ela seja pelo menos minimizada, da mesma forma como os erros de trabalho, ou os retrabalhos, né? Para que haja uma detecção antecipada de interferências, como eu estava falando, a questão do vaso sanitário, furando a viga estrutural, né? Isso já apareceria no modelo BIM, então nós já não teríamos esse problema. Ao mesmo tempo, é um subsídio muito importante para a operação e manutenção, né? Para que a gente possa fazer a gestão desses ativos de uma forma mais assertiva e eficiente, o que é um grande desafio, não é uma coisa simples, né? Mas existe essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, algo que a gente já tem vivenciado, que é uma melhoria na apresentação dos projetos, né? Um menor risco na solicitação de autorizações durante a execução das reformas e das obras. E aí, trazendo para o nosso universo, né, da administração pública, precisamos começar justamente com o Ministério da Gestão e Inovação, que é o ministério do qual nós fazemos parte, que temos como um dos objetivos estratégicos a transformação digital, né, em que há necessidade justamente de liderar e promover essa transformação pública, no sentido de promover uma cooperação federativa com segurança, transparência e foco nas pessoas. Esse catavento é o ciclo de valores, né, do Ministério da Gestão, né, em que a gente tem então gestão de pessoas, relações de trabalho, gestão do patrimônio imobiliário da União, enfim, todos esses detalhes podem se beneficiar do BIM, né? E devemos destacar ainda, novamente, a informação, né? O I do BIM, né? É o grande desafio do BIM é justamente o I do BIM. O controle, uma consistência de dados e uma rastreabilidade de recursos. E é importante destacar nesse setor o papel do Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modeling. Aí falando só mais um pouquinho sobre a estrutura da qual nós fazemos parte, né? Eu faço parte do CEBIM, hoje estou como chefe, né? Há pouquinho mais de um mês. Me antecedeu a Melissa, que já vai falar com vocês, e antes disso o José Radier. O CEBIM faz parte da Diretoria de Administração e Logística, né? E da Coordenação de Infraestrutura Predial. E tudo isso faz parte de algo maior que se chama ColaboraGov, né? Então nós estamos dentro desse ecossistema de colaboração, que é um modelo centralizado de prestação de serviços e de suporte administrativo, de forma organizada e padronizada, né? Então, a nossa estratégia BIM sempre está dentro desse princípio, né? E, portanto, nós vemos um potencial muito grande, uma capilaridade justamente para difusão de modelos, né? Recentemente nós tivemos o Guia Prático de Diretrizes BIM, de manuais, de ferramentas e de capacitação, né? Sendo que hoje é justamente o primeiro workshop dessa série de capacitação que nós vamos estar fazendo a partir de hoje. Dentro da Diretoria de Administração e Logística e da Coordenação Geral de Infraestrutura Predial, hoje nós cuidamos de 13 ministérios, são 21 edifícios que nós atendemos, né? Dentro da CEGERP. Aproximadamente 350 mil metros quadrados de área construída, então é muita coisa, né? Então, realmente, o BIM veio aí para nos auxiliar a trazer esse trabalho de uma forma mais racional, né, e mais assertiva. O serviço de implementação da modelagem, ele já existe há alguns anos, né? E já tem uma maturidade muito grande no sentido de produção de projetos, né? E em sua constituição ele tem justamente esses objetivos, essas competências.
analisar e elaborar os planos de implementação e os modelos de plano e execução de projetos de BIM similares, né? Ah, desculpem agora que eu vi que a minha câmera tinha desligado, mas vocês estão me ouvindo ainda, né? E vendo a Sim. apresentação. Certo, obrigado. No Perfeitamente. segundo momento, fazer a orientação e a implementação da tecnologia dos processos BIM ou similares no Centro de Serviços Compartilhados. Uma lembrança muito importante que lá na Lei 14.133, lá no parágrafo que fala sobre BIM, ele fala sobre o uso preferencial do BIM e daí tem uma frase muito importante, ou tecnologias que venham a substituí-la, né? Hoje nós falamos muito sobre BIM, mas quando você vai num fórum BIM, hoje fala-se 10, 15% sobre BIM, e fala-se muito sobre gerenciamento de informação e mais sobre inteligência artificial. Então a gente já está saindo do paradigma BIM e está entrando no paradigma da inteligência artificial. De qualquer forma, voltando ao BIM e voltando ao CBIM. Terceira competência, elaborar, atualizar manuais e propor atos normativos relacionados ao uso de tecnologia e processos BIM. E, finalmente, fazer a divulgação de normas e boas práticas, incentivando a qualificação de demais profissionais do Centro de Serviços Compartilhados, que é exatamente o nosso papel aqui hoje. Um pouquinho mais sobre a trajetória BIM, em termos de espaço de tempo, né? Já existem o desenvolvimento de projetos piloto desde antes da existência do próprio CBIM, né? Portanto, existe uma aplicação prática contínua e um aprendizado e uma validação de toda essa metodologia já desde antes de 2021, né? Desde o primeiro decreto da estratégia BIM, né? Hoje nós temos um novo decreto, 11.888, que veio atualizar um decreto que já é de 2018 e 2019. A partir do ano de 2022 até o ano de 2024, nós temos uma consolidação técnica, né, promovida pela nossa equipe que está presente aqui hoje. Então, existiu um mapeamento de processos e uma primeira tentativa de padronizações que nós estamos aperfeiçoando e continuando. No ano de 2023, existe a estruturação institucional e a criação do CBIM, né, e aqui estamos. E os próximos passos são justamente, né, a promoção dessa padronização de uma forma ainda mais ampla, a expansão, né, dessas lições aprendidas, com o guia prático de diretrizes BIM, que nós já fizemos, né, a primeira edição, e que é um guia vivo, né, um guia que vai estar em constante evolução, sempre em consonância com com a evolução do setor. E aí nós temos um exemplo de um dos produtos que foram produzidos aqui dentro do CBIM, que é uma das vertentes do BIM, né, que é a visualização arquitetônica. Então, o modelo traz consigo informações que podem ser úteis para orçamento e para a produção de documentos técnicos, mas também para visualização, né, uma visão um pouquinho mais artística, vamos dizer assim, para a gente apresentar esse projeto, né, o que acaba sendo uma vantagem, inclusive reduzindo retrabalhos. Esse aqui é um projeto que foi feito pela equipe da COGES, né, em parceria com o CBIM, e é o gabinete da ministra, né, da nossa ministra do MGI. Então houve todo um trabalho realmente de arquitetura de interiores, né, de projeto de imobiliário, então cuidado com as cores. Então essa é uma das várias possibilidades trazidas pela metodologia BIM. Talvez seja a que mais encante os olhos, né, a parte da modelagem, né, da construção. Mas eu só gostaria de deixar essa mensagem, não vamos esquecer que essa é a ponta do iceberg, né? O que realmente importa são as informações que estão contidas em cada um desses elementos e como a gente pode gerir melhor o ativo a partir dessas informações. Agora eu vou passar a palavra para minha colega, Melissa, ela vai se apresentar e vai continuar a apresentação a partir daqui. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Então, eu sou Melissa, arquiteta aqui do CBIM, e vou começar minha apresentação falando das normas, né? Que é um papel importante, teve um papel fundamental nessa expansão do BIM no Brasil e na administração pública, né? Então, começando pela 1433, que veio com essa palavrinha BIM e esse preferencialmente, né? E que hoje
no setor de BIM, esse preferencialmente é uma mera formalidade, porque para os órgãos de controle você precisa justificar as contratações que não são em BIM. Então, esse preferencialmente é quase que um obrigatório, né? Depois disso, a gente teve uma série de decretos, né? A estratégia BIM em 2019, que foi atualizada agora em 2024, e o decreto 10.306, que estabelece essas fases de adoção. Então, em 2021, a gente teria a adoção de BIM para projetos, evoluindo depois para execução de obras em 2024, e caminharia para 2028 a gente ter o BIM para subsidiar as operações e manutenções dos edifícios ativos, né? E em 2024, como eu falei, a gente já tem a atualização dessa estratégia BIM-BR, que é essa nova BIM-BR, que é o que estrutura toda a administração pública. Então, tem 3 eixos: o eixo de capacitação, estruturação. Um dos eixos é realmente capacitar os servidores. Então, assim, essa parte de legislação é o que justifica o nosso trabalho aqui, né? E uma das principais hoje que norteiam todo esse trabalho em BIM é a 19.650. A gente lançou ela aqui só para ilustrar inicialmente, mas nos próximos workshops a gente vai falar muito sobre ela. Ela é uma das principais normas que hoje estruturam todo esse trabalho em BIM. Mostrando um pouco agora a expansão dessa parte de legislação, né? Então, a gente tem uma série de estados já com os seus decretos estaduais. Melissa, Então, para mostrar que a gente já tem decretos estaduais, então, né, tendo essa obrigatoriedade de uso do BIM, e que realmente já vem no processo há algum tempo, né? Então, o Paraná é um dos estados que está muito ativo nessa disseminação e na utilização do BIM. Então, em 2019, ele já tem o seu decreto estabelecendo que obras a partir de 200 mil metros quadrados já é obrigatório o uso do BIM. E aí começa todos os estados a estabelecerem esses decretos, obrigando, né, tendo essa obrigatoriedade e disseminando, que é o principal, né? E aqui a gente tem um cenário de como estão essas contratações públicas em BIM, né? Então, no Portal Nacional de Contratações Públicas, o volume de contratações e licitações que já tem o termo BIM, né? Porque aí a gente tem contratação de software, contratação de licença, capacitação, projeto, então é um universo bem amplo. E com o fim da transição da 14133, né, da 866 para 14133, a gente realmente tem um boom nesse cenário, tanto no número de contratações, como o volume financeiro que essas contratações hoje se movimentam. Então, assim, o cenário dentro da administração pública, ele está realmente numa expansão muito grande, porque realmente a normativa está estruturando essa transição. E aí, aqui a gente traz algumas das instituições, que a primeira delas, né, que faz parte do comitê gestor dessa estratégia BIM, que é o MDIC. Então, ele vem estruturando toda essa transição. Então, tem esse projeto da construção 4.0, né, que a indústria da construção civil tem o interesse dessa industrialização e da capacitação de todo o setor. Então, já está tendo esse processo de ter a inserção do BIM na matriz curricular, a instituição de laboratórios. Então, o MDIC está estabelecendo células BIM na universidade para que exista um conhecimento técnico e exista uma capacitação já dentro das universidades. Aqui a gente coloca algumas instituições, não todas, com certeza, porque acho que a gente nem conseguiria fazer esse levantamento, de algumas instituições que já têm o BIM na realidade cotidiana ali, né? Então, o Exército Brasileiro, a Receita,
O DENIT tem um canal no YouTube de capacitação para os próprios servidores, então esse é um processo que já está, em algumas instituições, já está acontecendo há algum tempo. Aqui, então, falando um pouco agora, a gente vai entrar nessa parte de como cada instituição implementou, né? Então, o DENIT, ele já está nesse processo desde 2017, se eu não me engano, e aí ele realiza um primeiro diagnóstico, ele planeja essa implementação, começa essa implementação e o processo de avaliação. Lembrando que esse processo de implementação e utilização do BIM é meio que contínuo, então você tem que implementar, avaliar, ver o que está funcionando, o que não está e vai ajustando, né? Então, ele tem frentes de capacitação, então, ele tem um programa de palestras específicas, ele promove o webinar, então, no canal no YouTube, vira e mexe, tem um webinar acontecendo de algum tipo de ferramenta, algum setor dentro do DENIT. Então, eles têm várias frentes de capacitação, não é um processo curto, a curto prazo, é um processo a longo prazo em que as instituições vão se fortalecendo dentro dessa metodologia de trabalho. E aqui, né, é só um produto do BIM dentro do DENIT. Obviamente que essa é uma imagem, é um modelo, né? Mas o que tem por trás do modelo é o que realmente interessa no dia a dia. Então, a padronização dos projetos de infraestrutura, você tem uma equipe ampla, né, no DENIT nacional, então você precisa que todo mundo fale a mesma língua e entregue os produtos de uma mesma maneira, né, para gestão e fiscalização desses ativos e dessas obras, né? Aqui também é um outro estado que tem muita força na implementação do BIM, é a Secretaria de Habitação de São Paulo, que teve uma contratação que eles tiveram que lotear essas contratações, tanto de projeto e agora está iniciando o processo de obra, né? Porque são quase 1.000 unidades habitacionais, então tem, acho que, se eu não me engano, 7 ou 8 lotes dessas contratações que eles precisam para eles precisaram passar por projetos pilotos para capacitar a equipe, para que a própria equipe pudesse fiscalizar esses processos e fazer essas contratações. E aqui, essa representação é um nome comum também no BIM, que é o modelo federado. Então, a gente tem um modelo federado único e que unifica todas as disciplinas, né? Então, a arquitetura, a elétrica, o hidrossanitário e as fundações num modelo único. Outra contratação do Estado de São Paulo, né, é o metrô, então vão ser 17 quilômetros de uma nova linha e que a complexidade do projeto é imensa, né, porque você está saindo do Vale do Anhangabaú e tem todo um centro histórico ali no entorno e vai até Guarulhos. Então é uma obra extremamente complexa, cheia de desafios, porque eu acho que passa por 2 rios no trajeto, então você tem uma necessidade de ter uma ferramenta para gerenciar essa complexidade. Então, a gente tem aqui uma imagem de como seria esse modelo, né, da estação e desse entorno, porque o Vale do Anhangabaú é uma área bem central, então você tem toda uma fragilidade ali do contexto urbano que você precisa ter um controle muito grande. A Receita Federal também iniciou esse processo em 2015, em 2017 começou alguns projetos pilotos, eles têm uma área de abrangência muito grande, né? Então são 700 imóveis quase no Brasil todo. E como que você faz a gestão desses ativos, né? Você precisa de uma ferramenta para te auxiliar, porque senão você sempre vai estar uma defasagem, né, para conseguir gerenciar esses ativos. Então, eles têm um ambiente comum de dados para ter essas entregas desses produtos e conseguir ter esse fluxo de informação, né? E o objetivo deles, né,
a gente viu uma palestra recente, que é chegar na operação e manutenção desses ativos. E aqui é uma imagem de um modelo BIM do anexo do bloco O aqui na Esplanada, que foi feito pela Receita. Aqui a gente está falando do Exército, também que é uma instituição com uma capilaridade, né, nacional, então são 650 organizações militares, então desde 2008 eles têm essa plataforma integrada, que é o Opus, que é bem famosa, assim, né, no setor de BIM, porque eles realmente têm essa plataforma para gerenciar esses ativos e que é no Brasil inteiro. Então, a logística, para algumas regiões, precisa de um planejamento, né? Então, no período das chuvas, em Altamira, por exemplo, ou Itaituba, você precisa ter uma logística diferente para que as obras ou as reformas aconteçam. Tem áreas que ficam acessíveis em determinados períodos no norte do país. Então, foi uma necessidade estratégica ali para gerenciar todas essas organizações e ter também uma informação mais assertiva sobre as necessidades dessas organizações, né? Tanto para ampliação, reforma, construção, demolição. Então, você precisa realmente de uma informação consistente. E aqui a gente já fala do Distrito Federal, a Secretaria de Obras e Infraestrutura já tem uma maturidade muito, muito bacana. Até a gente teve num workshop e eles apresentaram esse trabalho, então eles entregaram um projeto 100% modelado em BIM, e que é o projeto Pôr do Sol, então eu acho que são 120, 140 hectares, então é uma área de abrangência bem grande. E aí, óbvio que a gente vai falar alguns termos e vai ficar para explicar mais para frente, né? Mas então eles usaram esse radarzinho, né, esse laser, para identificar a infraestrutura existente e modelar a infraestrutura existente, e também fizeram a nuvem de pontos dessa área como um todo para compatibilizar tanto a situação existente e ver as interferências do projeto de infraestrutura que eles iam construir, né? Então, a gente colocou aqui porque às vezes a gente fica pensando assim, o BIM em São Paulo tá bom, tá maravilhoso, mas aqui no DF ele já chegou também com uma força bem considerável. Essas e que está com mais de um projeto, inclusive, e todos os projetos da Secretaria de Obras e Infraestrutura são, assim, de 100, 200 hectares, não tem nada menor que 100 hectares, então é uma complexidade bem considerável. E aqui algumas outras iniciativas, né? Como eu falei, existe esse consórcio do Sul e Sudeste que está trabalhando nessa implementação. O BIM Paraná é uma referência hoje, eles têm disponível uma série de cadernos para auxiliar na implementação, então ele é uma referência muito importante de ferramentas, o que eu preciso ter de hardware, quais são as especificações dos hardwares que eu preciso para ter algum tipo de ferramenta BIM, e esses laboratórios, né? Então, a gente tem toda uma força-tarefa para ter esses laboratórios testando essas ferramentas, estabelecendo padrões. E aqui eu coloquei também um pouco dessa iniciativa do LABIM do Rio Grande do Sul e um pouco do que eu falei também das células BIM, que já é o ensino do BIM dentro das universidades, né? E aí, falando um pouco desse universo de ferramentas. Então, a gente tem hoje milhares, muitas ferramentas que a gente considera dentro desse universo BIM, né? E eu acho que talvez aqui é só uma imagem para ilustrar essa quantidade de ferramentas, porque hoje a gente acha que talvez o BIM se resolva com uma ferramenta, né? Muita gente, nossa, vai ter que usar o Revit é BIM, ele é BIM, mas ele é uma ferramenta de modelagem, né? Então, para cada uso, existe uma ferramenta específica. Então,
existe um universo de ferramentas e, às vezes, algumas instituições vão precisar de uma ou duas. Para exemplificar isso, a CEGEP em si, ela usa muito o Revit, né, como ferramenta de modelagem, e a gente tem o Enscape, que é essa ferramenta de visualização, né? E a gente ainda vai começar o processo para aderir à ferramenta de gestão e coordenação de modelos BIM e talvez uma de simulação. Então, a gente usa duas ferramentas na maior parte da nossa produção de modelos, e esse universo, mas esse universo é muito amplo, né? Aqui a gente tem algumas ferramentas de coordenação e colaboração, algumas ferramentas de orçamento. Então, assim, esse universo é bem amplo e a gente tem que saber o que a gente faz, né? Quais são os usos que a gente pretende ter e ver quais são as ferramentas que vão nos auxiliar. Eu coloquei aqui, então, um modelo que a gente tem, que é um modelo bem completo, né? Que a gente usou a modelagem do Revit e a visualização do Enscape. Às vezes, a gente vê um produto, realmente é muito... essa parte visual, ela envolve muitas questões e muitas dúvidas. Então, e aí, né, reforçando o que o Edgar já falou, a gente tem um modelo, mas ele é a pontinha do iceberg, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo a modelagem das instalações, né? Mas para operação e manutenção, a modelagem geométrica visual, ela perde um pouco a importância. O principal que a gente precisa para operar e manutenção, para operação e manutenção dos ativos as informações que essa modelagem carrega, né? E aí, falando um pouco dessa capacitação, né? Então, assim, a gente tem uma equipe aqui do CEBIM que está amadurecendo junto, então, regularmente a gente tem discussões e debates sobre como faz ou o que não faz, e aí a gente está nessa capacitação contínua, né? Então, a gente foi para 2 eventos de BIM, um na semana passada, outro na retrasada, nós mesmos estamos passando contínuo dentro dessa temática. Aqui a gente tem uma proposta, né, de quais são as capacidades que cada recorte ali profissional precisa ter. Então, a maior parte das pessoas precisa compreender o que é BIM, né, os fundamentos, os benefícios, entender o papel de cada área no processo. Então, precisa ter uma visão ampla e assim, não é superficial, mas precisa entender, compreender o que é o BIM, né? E aqui a gente já tem outra camada que precisa se capacitar um pouco mais para analisar as entregas BIM, elaborar projetos. Então, não necessariamente você está num setor que vai elaborar projeto, mas para você analisar as entregas que você vai receber ou até mesmo contratar, talvez você vá precisar de uma capacitação um pouco maior que esse primeiro público, né? E aqui o núcleo BIM, os profissionais mais especializados mesmo, e que também vão estar nessa capacitação contínua, né? E que vão ser os responsáveis realmente para implementar esses processos BIM, capacitar um pouco mais cada equipe, tirar as dúvidas, organizar os processos, né? Então, a gente tem, e aqui a gente tem uma ferramenta muito importante, coloca um pouco como se fosse uma capacitação básica, né, para compreender os fundamentos, compreender o universo BIM. Então, esses cursos já estão no ENAP e a gente da equipe do CEBIM, a gente passou por quase todos, se não todos, para entender o que o ENAP está compartilhando, a gente está divulgando esses cursos do ENAP, até para a gente saber quais são os pontos também que a gente vai precisar complementar, né? Então, e aqui também entender o papel de cada um nesse cenário, né? Então, vou precisar fazer 9 módulos do curso de BIM do ENAP? Não, provavelmente você não vai precisar fazer todos, né? Se você é gestor ou você é da área de administração, por exemplo,
a conceituação básica já é muito bom, democratizando bem também. Então, a gente passou por todos até para elaborar essa trilha, né? E aqui também entender um pouco dessa jornada, né? A gente está dando alguns passos agora de ter uma noção desses conceitos bem dos primeiros passos, das ferramentas, mas que, dependendo da sua área de atuação, talvez você precise subir uns degrauzinhos ou outros para coordenar ou compatibilizar as contratações, como é que as contratações vão ser padronizadas, como é que a gente vai fazer, por exemplo, um termo de referência BIM. Então, a gente vai precisar entender onde a gente está nesse processo para ver qual a capacitação vai ser a necessária, né? E aqui o Edgar já citou um pouco a gente lançou há um mês e meio atrás, o Guia Prático de Diretrizes BIM. Então, ele é uma ferramenta bacana porque ele tem a parte de fundamentos, um pouco da nossa história, como a gente chegou até aqui, e ele é um documento que está disponível já, né, no MGI, então ele é um documento bacana para entender todas essas nomenclaturas, quais são as leis e as normativas que estão influenciando o nosso trabalho, né? E aqui também, como o Edgar falou, e eu também, a gente teve um fórum sobre BIM, né, semana passada em São Paulo, e foi muito importante a gente perceber que metade das palestras, metade dos painéis era sobre inteligência artificial. Então, a gente já está nesse próximo passo de como a inteligência artificial está entrando nas ferramentas BIM. Então, o Revit de 2027 ele já tem um assistente virtual, a gente já tem uma IA dentro do próprio programa para suprir alguns trabalhos repetitivos, para suprir algumas questões de automação, de quantificação. Então, a gente já está nessa etapa de agregar IA aos nossos processos, né? E aqui a gente está apresentando um pouco o Scan to BIM, né? Que é o escaneamento 3D atrelado a essas ferramentas digitais. Então, em junho, a gente vai apresentar um pouco de como é esse universo de escaneamento. Aqui a gente tem 2 exemplos de nuvem de pontos, um feito por esse scanner estacionário, então tem uma qualidade visual muito boa, né? Às vezes você não tem acesso frequente ao ativo, então... e aqui a gente tem uma nuvem de pontos que a gente fez com um iPhone. Então, a gente já tem essa tecnologia bem disponível no iPhone, e aí a gente vai apresentar um pouquinho mais para vocês no próximo workshop. Essa vai ser a temática. E aqui os próximos, né, que a gente pretende apresentar, é bom que a gente já vai olhando os que interessam mais e já se preparando também. No dia 23 de 6, a gente vai ter esse workshop de escaneamento 3D, e a gente faz com o iPhone, né? E acho que é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Edgar e Melissa, pela apresentação. É isso. Obrigado, Melissa. Nós tivemos algumas perguntas aqui no chat, podemos comentá-las, mas se alguém quiser fazer alguma outra pergunta também, levantar a mão, por favor, tá? E a gente abre a palavra. Bom, a Jacinta já levantou a mão. Jacinta, por favor. Fique à vontade, Jacinta. Então, parabéns, 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 estou feliz da vida. Então, eu não sei se eu começo do fim para o início, porque, Melissa, se eu fizer alguma pergunta para a IA hoje aqui no Espírito Santo, ela vai dizer assim, não sei te responder porque você não tem dados nenhum, né? Então, assim, vamos lá, no início, a minha preocupação, em 2022, eu já comecei a me preocupar com o nosso prédio, com o nosso edifício, e... eu tenho uma proposta de uma empresa que até já passei para Brasília também algumas vezes, e a minha preocupação era fazer o Res-Built na documentação. A preocupação
minha, é porque nossos prédios das pontas, eles são muito antigos, né? São prédios que já estão construídos, né? O nosso aqui tem 70 anos, não parece, mas tem 70 anos. E a minha preocupação foi iniciar pela parte da documentação, porque você pega uma documentação antiga desses prédios nossos, é brincadeira, né? Eu não sou engenheira, não, eu sou administradora. Mas é brincadeira, não dá para ver tudo. Então, a primeira minha preocupação era fazer um res-build da documentação já na modelagem BIM. E assim, eu gostaria muito também que pontuasse isso aí, essa preocupação de documentação dos nossos prédios, que nós temos um conflito um pouquinho em alguns lugares, que eu conheço muito deles, da documentação dos nossos prédios estarem no patrimônio da União. O nosso estava, mas a gente recuperou. O patrimônio da União foi excelente. Ele teve que montar um processo, para você ter ideia de quando eu pedi, eles não tinham nem documentação, o processo da construção do nosso prédio. Então, a gente juntou, né, fez um esforço conjunto e a gente fez um registro do nosso prédio. Mas é tudo muito antigo, não é? E eu pedi para fazer a proposta, eu tenho essa proposta, foi muito bem feita a proposta, mas não deu certo, não foi adiante. Então, depois de 2022, eu fui desacelerando esse assunto. Quando vocês voltaram a tocar nesse assunto, aqui, estou feliz da vida, agora chegou a vez. Então, eu já tenho mais ou menos uma proposta para pedir, né, depois, não agora, assim, uma atenção em relação a essa documentação já na modelagem BIM. Para você ter ideia, nós vamos trocar, já tem um projeto, foi aprovado pelo Hélio, lá pelo pessoal da diretoria, de trocar toda a nossa vidraça externa do prédio, são 10 andares. Mas a gente está atendendo sustentabilidade, porque a gente tem uma outra contratação que veio uma empresa de sustentabilidade, disse assim, já que você vai mexer nas vidraças, põe logo o vidro sustentável. Mas sem noção nenhuma da modelagem BIM. Aí eu estou pensando aqui, eu acho que vou dar uma parada e ver o que eu consigo, a ajuda de vocês, para fazer essa análise aí. Então, assim, para não me estender muito, eu tenho muito interesse aqui no Espírito Santo, principalmente porque tenho essa reforma que eu vou fazer, toda a reforma dele externa, e eu já gostaria que fosse nessa modelagem, porque não adianta eu começar a fazer mais coisas se eu tenho agora vocês aí para dar o apoio para a gente aqui. Mais ou menos isso, tá bom? E parabéns aí vocês. Obrigada, Jacinta. Obrigada pela intervenção. Obrigado. Bom, nós estamos aqui no momento de implementação mesmo, né? Então, até teve uma pergunta aqui no chat sobre a modelagem dos edifícios existentes, né? Nós estamos justamente nesse movimento aqui em Brasília de fazer o as-built e modelar os prédios sobre os quais nós temos responsabilidade aqui enquanto DAO, né? No caso dos estados, nós temos a nossa diretoria para, DCD, que também trabalha junto com vocês aí nessa gestão, né? E aí, assim, a gente está terminando as primeiras modelagens. Então, a gente tem, nesse momento, o edifício órgãos centrais e o bloco cada esplanado dos ministérios, com a modelagem quase finalizada. E temos também o edifício órgãos regionais. Então, eu falei 2, mas são 3, né? 3 com a modelagem quase finalizada. Então, a partir desses prédios, da modelagem desses prédios, nós aprendemos bastante sobre como organizar a informação, que nomenclatura utilizar, né? E aí nós geramos essa primeira versão do nosso guia, que justamente traz toda essas diretrizes, né? De como modelar. A partir desse guia, dessa experiência que a gente acumulou, a gente segue com a modelagem dos demais edifícios aqui em Brasília, que estão sob a nossa responsabilidade. Mas, com certeza, enquanto parte do Colabora.gov, né? Nós e as SRAs também, a gente está aqui para trabalhar de forma colaborativa e acho que a gente pode evoluir essa conversa no sentido de pensar em como nós daqui podemos colaborar, né? E, enfim, como podemos aprender uns com os outros. A gente pode conversar com o John, com o diretor Hélio também, né? Para entender como é que pode ser feito esse tipo de atuação em parceria. Só complementando, Nájila, eu estou praticamente com o processo já preparado para ir para a rua, né, para a contratação. Vou até conversar depois com o Hélio, o que ele acha também, se a gente para um pouquinho, porque senão ele vai me cobrar.
botou na programação e não vai cumprir, aí já é outra história, né? Então, assim, aí eu tenho que conversar um pouquinho com ele, porque na verdade está prontinho já para ir para contratação, tá bom? Se quando vier para as pontas, se desse uma prioridade aqui para o Espírito Santo, vai ser interessante por causa dessa reforma que nós vamos fazer na fachada do prédio, porque as vidraças estão já dando problema. Eles não estão segurando o ar central é muito forte, e tem um problema detectado por essa empresa de sustentabilidade que esteve aqui conosco. A gente dos ODS, a gente já atende 5, né? Então a gente quer partir pelo menos para o 6º, é que nos compete, e realmente tem fuga do ar-condicionado, a gente pode economizar energia em cima disso e outras coisas mais. Então, assim, eu estou com ele prontinho já, tá bom? Muito legal, Jacinta. Podemos conversar mais sobre, com certeza. Tá. O Leonardo levantou a mão? Leonardo Dantas? Oi, Nájila, sim. Eu acabei fazendo a pergunta aí por escrito depois. É só para saber se essa modelagem que vocês têm feito envolve só arquitetura ou todas as instalações, né? Se vocês mapeiam também por onde passa a tubulação hidráulica, sanitária, instalações elétricas, telefone, etc. Obrigada, Leonardo, pela pergunta. De onde você é, por favor, Leonardo? Sou aqui do MGI. Ah, legal. Bom, a gente tem feito iniciando pela arquitetura, e aí a partir da arquitetura a gente vai fazendo o levantamento das demais instalações. Nós não conseguimos fazer um levantamento 100% das instalações, porque nem sempre elas têm como ser acessadas, né? Mas a gente tem feito a abertura de fogos para fazer o levantamento do que passa, né, no entreforro, a gente tem usado detector de materiais para entender onde tem tubulações, né? Então, na medida do possível, a gente está, sim, incluindo essas outras disciplinas. Excelente, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver o que a gente tem aqui no chat. Se a gente tem no chat alguma coisa. Um colega perguntou sobre o formato dos arquivos, né, se são interoperáveis. A gente respondeu aqui no chat que sim, a gente pode, após finalizar o trabalho num software específico, gerar um arquivo IFC que é interoperável, né? Tem uma pergunta interessante aqui do Ernesto. Como as ações de vocês se relacionam com a agenda do MDIC, né? O MDIC, ele é o responsável pela estratégia BIM-BR, né? Então, assim, nós não temos trabalhado diretamente com o MDIC, mas a gente tem seguido o que já há de publicação de diretrizes da estratégia BIM-BR, e até agora estávamos mais concentrados aqui em entender como poderíamos trabalhar, né? Como modelar, como organizar nossas informações, até pensando na nossa competência, né? Que é a gestão de edifícios em uso ou sob gestão dos ministérios parceiros do Colaboragor. Então, até considerando essa nossa agenda, que é um pouco mais interna, a gente se concentrou aqui em desenvolver, em dar esses primeiros passos, né? E a partir de agora, nós já temos procurado os outros órgãos, né? Já temos agenda para essa semana e para a semana que vem, a gente já tem encontros marcados com alguns colegas da SEGES, alguns colegas da Receita Federal, e a nossa ideia é expandir um pouco mais esse diálogo, né? E entender que ações podem ou não ser casadas, enfim, né? Deixa eu ver uma outra pergunta. Os próximos workshops serão presenciais? Alguns serão 100% online, alguns serão em formato híbrido, tá? Então, sempre vai ter oportunidade de participação para quem não está em Brasília. Tem uma outra pergunta sobre a SPU, perguntando se há o cadastramento e mapeamento de áreas ou terrenos da União. Para responder essa pergunta, a gente precisa consultar os colegas da SPU, tá bom? Não temos como responder agora, mas podemos procurá-los para entender melhor como é que está isso no âmbito da SPU. Uma outra pergunta aqui da Thaís. Nas contratações na modalidade concurso, como são entregues os projetos em formato BIM? Dentro do compras.gov.br ou em outra plataforma? Bom, nós não fizemos ainda nenhuma contratação nessa modalidade concurso, então, aqui no âmbito da Diretoria de Administração e Logística, não temos ainda essa experiência, né? Podemos pesquisar para ver como é que tem sido feito, tá? No âmbito dos outros órgãos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem um comentário aqui da Dani, da SRA Mato Grosso.
Conseguimos contratar levantamento cadastral por laser scanning. Excelente, muito bom. Vamos depois conversar contigo para trocar figurinha, né? Podemos trocar os artefatos aí, porque a gente também pretende fazer essa contratação, tá? A gente teve a experiência recente numa parceria com a UNB, nós fechamos um TED, né? Com a Universidade de Brasília, e a UNB fez o levantamento por laser scanner do edifício Órgãos Regionais, que é um prédio aqui que está no setor de autarquia sul, né? Sob nossa gestão. Mais um comentário do Ernesto. Em dado momento, seria importante considerar orientações para governança e gestão de dados. Sim. Com certeza, com certeza. A gente já está conversando internamente, vamos conversar com os nossos colegas da diretoria de gestão estratégica, que cuidam, inclusive, da parte de LGPD, né? Temos algumas conversas também pela frente com a nossa diretoria de tecnologia da informação, para entender como é que a gente vai ter essa governança dos dados, né? O primeiro passo foi entender que dados nós queremos coletar e como organizar esses dados internamente, como nomear esses dados, né? Uhum. E essa primeira etapa é que nós vencemos agora. Inclusive, quero deixar claro que nós estamos, né, como a Melissa e o Edgar já comentaram, estamos todos aprendendo, né? Queremos aprender com vocês também. Então, estamos aqui dando a cara a tapa, compartilhando o que a gente já tem até aqui, né? Mas com certeza estamos aí no começo de uma evolução, né? Uhum. Só fazendo um comentário só para complementar essa parte toda, e até para trazer de volta algumas coisas que eu falei durante o curso, que uma das questões mais importantes do BIM é justamente vem antes do BIM, é o planejamento, né? Então só faz sentido eu gastar energia e pessoal fazendo um modelo na metodologia BIM, se antes eu me fizer a pergunta, para que eu estou fazendo esse modelo, né? O que eu quero, quais são os objetivos, quais são os requisitos, quais são as informações, né? Então esse último comentário sobre a gestão de informação foi excelente, porque na verdade, antes da modelagem, a gente precisa pensar justamente em todo o gerenciamento dessa informação e como a gente vai organizar isso durante o processo. Só assim que a gente vai conseguir obter todo o benefício do BIM, né? Então, eu sei que muitas vezes as pessoas querem, especialmente nós arquitetos e engenheiros, né? A gente quer logo colocar a mão na massa, abrir o Revit e começar a modelar, né? Mas o objetivo nosso aqui hoje foi dar um passinho para trás, né? E ver que é importante que a gente entenda toda essa metodologia, essa semântica, antes de passar propriamente para a modelagem, propriamente dita. João, levantou a mão, por favor, então. Oi, boa tarde. Boa tarde, não, bom dia ainda a todos. Primeiro, elogiar a iniciativa, muito atual e muito necessária para a nossa melhoria dos nossos projetos aqui. Eu queria fazer um comentário, Nájila, Edgar, Melissa, que é um pouco além só do BIM, sabe? Eu tenho só elogios ao BIM. Eu estou na Esplanada há algum tempo, na verdade eu fui há alguns anos já de outros órgãos, fui da Caixa Econômica, cheguei a participar lá pela Caixa no CB2, no projeto de etiquetagem de eficiência energética, depois patrocinamos a norma de acessibilidade, que está muito bem-vinda agora com a portaria nova que saiu de vocês. Mas eu acho que o BIM ele é um instrumento, né? Extremamente necessário, potente, indispensável. E aí vai uma coisa que eu extrapolo um pouco aqui ao nosso fórum, mas eu queria só fazer essa provocação, e faço isso assim, é porque eu acho que a gente tem uma camada ainda por cima do BIM, que é uma urgência de uma política mais definida sobre a requalificação dos edifícios públicos, sabe? O BIM entra como um instrumento necessário, mas a gente precisa ter, de fato, uma política maior sobre isso. Isso é um assunto que a gente, na SPU, aqui se debate muito como isso. A gente gasta, seguramente, mais de 1 bilhão de aluguel, né, de locação de edifícios para espaços públicos, enquanto a gente tem
centenas ou milhares de metros quadrados de edifícios públicos em condições precárias e a gente não tem condição de recuperar esse edifício, passa por uma falta de política, de uma limitação orçamentária que a gente tem muito grande. Então a gente fica, enquanto a gente tem essa ferramenta super atual, potente, que é o BIM, para você organizar a informação e fazer a intervenção direta naquelas... a gente tem feito muito pouca obra, mas sobretudo nas reformas, nos retrofits, né, usar essa informação, essa potência do BIM. A gente ainda não tem muito uma política sobre requalificação, uma coisa mais abrangente sobre requalificação dos edifícios públicos. Isso é uma grande contradição, porque a gente gasta muito dinheiro de locação e tem tido pouca disponibilidade para ter recurso para fazer investimento na qualificação desses prédios. O que tem acontecido? Não preciso, vocês são especialistas na área, vamos dizer, né? A questão de acessibilidade, eficiência energética, questões de sustentabilidade, aspectos básicos sobre coleta seletiva, o tratamento das nossas fachadas, a falta de padronização que existe. A gente está aqui na esplanada dos ministérios e a gente vê o quanto despadronizado nós estamos em relação ao tratamento dos nossos edifícios, né? A sede do governo federal está aqui, né? Os nossos brises estão precários, as nossas instalações de ar-condicionado são despadronizadas, até enfeiam as fachadas dos prédios. Então, só elogios para a ferramenta do BIM, mas eu acho que isso deve nos impulsionar para a busca o desenho de uma política mais atenta com a sustentabilidade e com a qualificação dos espaços públicos. O BIM entra como uma ferramenta indispensável, mas minha modesta visão, falta uma política nossa maior para que se dê atenção à qualificação dos espaços públicos e ao desperdício de recursos que é a deterioração desses espaços do jeito que eles estão. Era um pouco sobre isso. Eu acho que estamos num processo acelerado em relação a isso. A gente vai passar por um momento que a gente vai precisar cada vez mais de edifícios mais inteligentes, então não é só trocar ar-condicionado central por esses modelos mais modernos, ou trocar alguma coisa de eficiência, de trocar vidro. A gente vai precisar, para acompanhar o ritmo desse século novo, a gente vai precisar ter edifícios mais inteligentes. E aí é uma jornada que vai pegar o BIM pela frente como ferramenta, mas só para encerrar, se a gente não construir uma política mais firme e segura em relação à atenção com os prédios públicos, a gente vai ficar sempre para trás em relação a esse problema. Era isso. Só um comentário. Obrigada, João. Elogios ao BIM. Excelente colocação. Nós concordamos, tá? A gente sente falta, inclusive, disso, né? Dessa política, porque nós estamos na ponta, né? Na responsabilidade da gestão de prédios específicos, de atendimento a órgãos específicos, correndo atrás de dar manutenção em estruturas realmente antigas, né? No caso aqui da Esplanada, enfim, Brasília como um todo, a gente tem edificações aí sexagenárias, né? Com vários problemas, vários ativos chegando ao fim da vida útil. E com certeza, uma política como essa seria essencial para nortear o nosso trabalho, né? A gente acaba apagando muito incêndio, né? Atuando em cima dos sistemas e dos ativos que estão em piores condições, e uma política como essa seria muito bem-vinda. E o que eu posso dizer agora é que nós nos colocamos à disposição de trabalhar em parceria com a SPU para o desenvolvimento, tá? de algo nesse sentido. Nós temos aqui a experiência na ponta, né, no chão de fábrica, e vocês têm aí o conhecimento em relação a essa gestão, né, no nível maior, então acho que seria muito interessante essa troca, né? Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? O Leandro falou da previsão de migração para o engenho digital, né?
como a gente tem participado de fórum e essas questões em debate, o gêmeo digital, ele é um objetivo a longo prazo, né? O objetivo é que a gente chegue em modelos que representem muito bem a realidade e que você tenha a operação e manutenção a partir desse gêmeo digital. Mas, óbvio que da gente ter um modelo, que hoje é a nossa realidade, né? Um modelo que contempla basicamente a arquitetura, na sua maioria, a gente vai caminhar para que a gente tenha as outras instalações e que elas com muita informação para se tornar um gêmeo digital, né? Então a gente vai escalonando a complexidade desses modelos e que esse modelo mais complexo, mais completo para operação e manutenção é o gêmeo digital, né? Mas ainda é um objetivo a ser alcançado a longo prazo. Não sei se respondeu. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso horário aqui, temos mais 5 minutinhos de reserva. Temos mais alguma pergunta, mais algum comentário? Podemos nos encaminhar para o fechamento. Bom, eu quero novamente agradecer a presença de todos, ficamos muito felizes com a adesão, né? Nos surpreendeu a quantidade de pessoas aqui presentes. Como eu disse, é um desafio para nós, né, colocar a cara a tapa e mostrar o que a gente tem desenvolvido, tem aprendido até aqui, porque nós estamos também em aprendizagem, né, em desenvolvimento. Então, agradeço a todos pela confiança, pelo compartilhamento, agradeço pelas perguntas, tá, pelos comentários. Com certeza, a partir desse fórum aqui, a gente consegue entrar em contato com vocês de forma mais direta, né, para entender o que tem sido feito, entender no que nós podemos apoiá-los e o que nós podemos aprender com vocês também, tá bom? Peço, por favor, que vocês preencham o formulário de presença, tá? É importante para nós termos depois esses dados, né, sobre a adesão aos nossos workshops. Já estão convidados para o próximo, tá bom? Em breve nós liberaremos o link. Na verdade, o link para inscrição é o mesmo, né, pessoal? Que a gente já divulgou antes. A gente envia para vocês diretamente, tá? Para quem esteve aqui hoje. E vamos soltar também notícias novamente, como foi feito para esse primeiro, tá bem? Novamente, muito obrigada, excelente almoço para todos e seguimos à disposição, tá bom? Eu vou deixar aqui no chat da reunião o contato de nós aqui da equipe da Coordenação Geral de Infraestrutura Predial e do Serviço de Modelagem BIM, tá bom? Até mais, obrigada. Obrigado, Nájila, tchau para todos, até mais. Bom dia a todos, parabéns pela apresentação. Obrigado, e até a próxima. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau.